Eló, quanto tempo é isso? Boa noite, estou Tempo que aqui o povo quiser. novamente para falar com vocês. Quase 1h30. Ô povo para falar, já viu? Botou a Lídia com a Ana, com o Antônio Massa, olha só como falam. Eu não posso nem falar. Mas quem vai falar são eles mesmo, que sabem do assunto de hoje à noite, que é importantíssimo para vocês que estão ouvindo. Então vamos lá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Dá aí boa noite, Massa, para o povo. Boa noite, feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Lídia! Boa noite. De vermelho, ela hoje veio de vermelho, porque ontem ela lavou o cabelo, hoje ela veio de blusa vermelha, né? Que maravilha. Ana, boa noite. Tá ouvindo, Ana? Mas não como é que tá o cabelo? Ó, acho que a tragédia. A Ana não tá ouvindo, não? Tá ouvindo? Olá, Tá. boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá falar de coisas importantes hoje. Nós vamos falar de empréstimo de dinheiro que vai ser emprestado para levantar pequenas empresas. Como é isso? De que a gente vai falar hoje para a nossa comunidade, Ana? Ok. Nós vamos começar com um tópico bem interessante que as pessoas têm procurado a gente com muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito dos empréstimos do Small Business Administration, que é o SBA. Esse empréstimo, ele vem de um pedaço do pacote do CARES Act, que foi destinado naquele momento, onde foi assinado 27 de março o pacote do CARES Act, foi destinado uma porção desse valor dos 2,2 trilhões de dólares, foi destinado 376 bilhões de dólares para ajuda para os americanos e também para as pequenas empresas, os pequenos empresários desse país. Então, ontem eu tive a felicidade de conversar com Massa, né? E disse, vamos fazer uma dobradinha aqui, vamos informar esse pessoal, o que eles precisam saber, quem se qualifica, enfim, eu sei que tem milhões de dúvidas e, por favor, vão colocando todas as dúvidas aí que a gente vai tentar responder o máximo possível. Esses planos são extremamente detalhados, a gente precisa realmente colocar isso em prática de forma sistemática, mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui, a razão por que nós estamos fazendo isso é para evitar que as pessoas caiam em mãos de pessoas querendo tirar vantagem dessa situação de forma inescrupulosa nesse momento na comunidade. Eu tive uma pessoa que me ligou ontem e falou, Ana, um advogado me cobrou $1.500 para fazer a aplicação. Aí eu falei, e ele ainda disse o seguinte, Ana, e o advogado falou que só ele poderia fazer a aplicação. Então, por aí as informações... Não era advogado, né, Ana? Não era advogado, né? Não, enfim, é uma pessoa querendo tirar vantagem das pessoas de forma inadequada, de forma inescrupulosa nesse momento que está todo mundo extremamente vulnerável. E eu acho que isso vem de acordo e vem de encontro com o nosso objetivo aqui nesses lives, né, Luísa? Claro. Que é trazer a informação para a comunidade e dizer para as pessoas, poxa, vamos buscar informações, vamos nos tornar inteligentes nessas coisas e vamos saber discernir o que é informação correta e o que é informação incorreta. Então, eu e o Márcio tivemos a felicidade ontem de conversar sobre isso e ele disse, Ana, tá uma loucura em relação a essa, principalmente em relação ao que eles chamam de PPP, que é um dos programas do Small Business Administration, que é o Paycheck Protection Program. Então, eu vou passar para o Massa para que ele faça as considerações iniciais que ele gostaria e depois a gente vai fazendo um bate-bola aqui, oferecendo as informações. Vamos falar um pouquinho sobre esse programa, né? Que é um programa que é, como a Ana falou, foi parte desse pacote enorme, né? Que foi aprovado pelo Congresso e assinado pelo presidente semana passada.
E o PPP, ele entrou os empréstimos começaram a partir da sexta-feira passada, dia 3 de abril. E hoje eu anotei aqui, se não me engano, 1,8 bilhões, não, 70 bilhões, perdão, 70 bilhões já foram processados desde sexta-feira passada. Ou seja, é um programa que desses 370 bilhões, 70 bilhões já foram processados, as pessoas estão aplicando para isso, tem bancos que inclusive já não estão mais aceitando aplicações, né? E hoje, inclusive, tanto o presidente Trump como o secretário-ministro do Tesouro declararam que eles já voltaram para o Congresso para pedirem mais de 250 bilhões para esse programa, porque eles estão se dando conta que os 370 não vão ser suficientes por causa da demanda. Está tendo muito mais demanda do que foi esperado. Na verdade, por quê? Porque é um programa fantástico. É um programa que permite a pequenos empresários, e a definição de pequenos empresários, deixa eu abrir um parênteses, a definição de pequenos empresários, ela varia, tá? Podem ser empresas, em algumas empresas podem ter até 500 empregados. Tá? Às vezes não é uma pequena empresa de 10, 15 funcionários, às vezes são hotéis com 500 empregados. Então, a definição de pequena empresa varia. Mas se a sua pequena empresa qualifica, o programa foi escrito de maneira para abranger o máximo possível de empresas, você basicamente pode requerer um empréstimo ao governo federal que vale um total de 2,5 vezes o valor mensal da sua folha de pagamento, ou seja, do seu payroll. Então, se uma empresa paga para os funcionários, digamos, tem um custo de $15 mil com payroll mensal, ela pode fazer um empréstimo de 15 vezes 2, 30, mais metade de 15, 7,5, $37.500. Para que é esse empréstimo? Esse empréstimo é para você manter os seus funcionários na folha de pagamento. O governo está estimando que... O que está acontecendo, gente? A gente viu os números do desemprego nas últimas semanas, né? Quase 10 milhões de pessoas. Esses são números que a gente viu no período da crise de 2008. E isso a gente viu em poucas semanas, em 2 semanas e meia. Então, o governo, na verdade, quer assegurar que as empresas possam manter seu quadro de funcionários. Então, esses 2,5 meses de empréstimo do governo federal vão servir para isso, para poder as empresas que hoje, muitas fecharam, muitas tiveram uma queda em sua renda, vão poder manter o seu quadro de funcionários. E esse é maravilhoso. Agora, a melhor parte, eu não sei se você quer falar sobre isso, Ana Lídia, qual é a melhor parte desse programa? Bem, eu tenho algumas outras perguntas, mas eu queria que vocês falassem mais sobre essa questão, porque é algo novo, a gente não sabe como a gente pode passar informação, quais são os links que a gente precisa colocar, porque é importante, vocês vão colocando, de repente eu abro a página aqui, eu faço o share do screen aqui. Perfeito. Eu vou te passar isso. Eu acho que o site principal é o SBA.gov. Sim. É o Small Business Administration Website, né? Que é uma entidade do governo federal que já existe há anos, décadas. E a função dessa agência federal é ajudar o pequeno empresário, as pequenas empresas a serem bem-sucedidas, tá? Inclusive, fora de coronavírus, fora do cenário da epidemia, é uma agência que sempre esteve presente aí para ajudar o pequeno empresário. Então é interessante que a comunidade da gente aprenda sobre essa agência. Mas eu vou te dar mais informação, mas antes eu queria voltar para a coisa maravilhosa. Por que esse programa é tão popular? A popularidade desse programa está no fato de que você pode pegar esses dois meses e meio de empréstimo do governo, tá? E se você manter a sua promessa de manter aquele quadro de empregados, você depois pode aplicar, pedir que o governo perdoe esse empréstimo. Ou seja, a empresa pode se beneficiar de 2,5 meses de folha de pagamento e depois não ter nem que pagar isso de volta para o governo federal. Essa é a maravilha, na promessa de que você vai manter o seu quadro de funcionários. Tá? Você não pode demitir. Isso é interessante, né, Antônio Massa? Só dizendo que... Vamos começar pelo início dizendo, quer dizer, qual é o objetivo desse programa? E o que o objetivo desse programa é manter as pessoas empregadas.
Porque a gente sabe que na crise econômica, a primeira coisa que acontece com os business owners, o que é? Eles começam a demitir funcionários, porque eles não conseguem manter as despesas, eles não conseguem manter, não existe trabalho vindo, então não existe renda para ser paga aos funcionários. Então, esse é o principal objetivo Ana, desse programa. Eu tenho uma pergunta. Programa, como o Antônio disse, a popularidade dele mesmo é exatamente o que ele disse. Está sendo porque pode ser um empréstimo perdoado. E mesmo que não seja um empréstimo perdoado, os juros dele é extremamente baixo. Ele tem os termos desse programa, é extremamente favorável ao business owners. Ou seja, realmente o governo federal chegando junto ao pequeno empresário, dizendo, ok, eu estou aqui e eu quero te segurar nas suas mãos e te apoiar nesse momento difícil. Então, porque eles sabem que tem 30 milhões de pequenas empresas nesse país. Então, é extremamente importante. Dentro da força dos trabalhadores, eu estava vendo as estatísticas hoje, nós empregamos, as pequenas empresas empregam 50% geram 50% dos empregos da nação. Heloísa, você tinha uma pergunta? Tenho. Eu acho que é bom explicar o que é uma pequena empresa, porque você falou que pode ser de até 500 funcionários, mas eu tenho uma empresa de limpeza, eu tenho um cleaning service. Uhum. Lídia, o que houve? Não. Tá, você está sharing. Então, eu tenho uma empresa de limpeza, eu tenho um cleaning service que eu registrei e eu tenho minhas helpers. Será que eu posso me beneficiar desse programa? É bem provável, Heloísa. Se a gente for passar, existe todo um estatuto que, de acordo com o SBA, com o Small Business Administration, define o que é que caracteriza uma pequena empresa, tá? E isso é muito amplo, é muito extenso. Então, para a gente discutir aqui, por isso que eu estou dizendo, de forma geral, geralmente empresas que têm 500 até 500 funcionários vão qualificar para ser pequenas empresas. Nós criamos, porque quando eu conversei com a Ana ontem, parte do que a gente queria fazer também é poder dar essa informação até, de forma gratuita para as pessoas, para justamente ajudar as pessoas a aplicarem para esses programas. Nós criamos lá no escritório hoje um e-mail, que é o e-mail PPP, tá? Payment Protection Law, @massavianalaw.com. E eu vou colocar aqui na mensagem, talvez a Lídia possa compartilhar isso. Se não ficar muito claro, a pessoa pode mandar um e-mail para a gente vai responder, vai fazer análise e tentar responder. Não, isso você qualifica, você não qualifica. Mas esse programa, ele é tão abrangente que ele não só se limita a pequenas empresas formalmente. Ele vai permitir, por exemplo, que organizações sem fins de lucro, tá? Como o Grupo Mulher Brasileira, talvez pudesse aplicar para isso. Nós aplicamos, na realidade. Pode aplicar também? Provavelmente o MEC pode aplicar. Sim, também, não, você tem que tem pessoas no payroll. Você tem que ter uma folha de pagamento, Lídia. Eles não têm payroll. É. Okay? Mas olha, ele é tão flexível que a partir do dia 10, porque o programa abriu dia 3, ele abriu para pequenas empresas dia 3, mas dia 10 abre uma outra parte do programa que é para fazer empréstimos para pessoas que são o que a gente chama de independent contractors, ou seja, o trabalhador autônomo. O 1099. O que trabalha com 1099. E para as pessoas que têm sole proprietorship, que são as pessoas que trabalham como um DBA, ou seja, doing business as. Tá? Então, ele é muito flexível. Então, se você, por exemplo, hoje trabalha com R$10,99, você pode comprovar a sua renda, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque o payroll não é feito da maneira tão formal como numa empresa, né? Então, você vai precisar provar mais. Mas você também vai poder participar desse programa. É um programa que eu realmente recomendo a todas as pessoas que trabalhem por conta própria, não só aos pequenos empresários, mas às pessoas que trabalhem por conta própria também para conseguir informações sobre ele, porque pode beneficiar muita gente. Então, mas aí você falou sobre o primeiro site, que é o sba.gov, e como é que as pessoas podem entrar? Tem algum link que a gente já coloca para fazer a aplicação? Sim, o sba.gov, vamos a aplicação é feita através de bancos, eu acho que precisa explicar isso. Como é que a pessoa pode fazer a aplicação, tá? É. Deixa eu já responder a primeira. O sba.gov, se você entrar lá,
Tá lá bem, a primeira coisa que tem lá no site deles hoje é informação sobre ajuda Então, peraí. Então, você vai falando aí que eu vou fazer um em chat. virtude da pandemia. Eu acho que eu posso abrir ele aqui também, porque talvez eu possa Aí você vai me acompanhando aqui, ó, tá vendo? Eu quero... Márcia, eu acho que precisa explicar que a aplicação é feita através de bancos, né? Então, Essa é a segunda parte da pergunta. Exatamente. Essa é a segunda parte da tem pergunta. os bancos que são credenciados. Consegue informação. É. Definitivamente, o site da SPM.gov é um recurso muito importante. Tá? A informação está lá detalhada. A outra parte da pergunta é justamente essa, Loisa. Como é que as pessoas fazem essa aplicação? Só um minutinho, Márcia. Só um minutinho. Lídia, do jeito que está o computador, está muito ruim. Como é que é, meu bem? Do jeito que está, você alterou o computador, ele está muito ruim, ele está enviesado. Eu estou fazendo o shadow screen da tela. Mas eu não, ele tá enviesado. Você deve ter virado ele para você poder ver melhor. Então, ele do jeito que ele aparece, ele está enviesado. A tela está enviesada, não está de frente para as pessoas verem. Que pena, eu vou tirar. Bom, desculpe, pode, Márcia. Agora aparece a Ana, tá ótimo. Perfeito. Como é que as pessoas fazem essas petições, essas aplicações? Na verdade, teve um pouco de confusão no rollout, né, no início do programa, porque esse programa passou pelo Congresso, foi assinado numa sexta-feira, e o governo basicamente disse, ok, a partir da próxima sexta-feira a gente começa a processar esses empréstimos. E os bancos ficaram meio... Como assim? Porque o governo jogou isso nas instituições privadas. Você quer falar um pouco sobre isso, Ana? Que a gente conversou sobre isso ontem, né? Isso é interessantíssimo, porque a gente já estava recebendo... Eu sou um financial advisor, como todo mundo sabe, eu trabalho em uma companhia multinacional americana, e a gente já estava recebendo treinamentos de como aplicar, de como ajudar o cliente do business e tudo mais, enquanto... O business, ou seja, a implementação desse programa ia ser feito pelos braços dos bancos, através dos bancos. E os bancos mesmo não sabiam qual eram os guidelines, eles não sabiam qual era o tipo de risco eles gostariam de tomar. E muitos deles, um dia antes do programa vir a ser aberto, muitos deles chegaram e falaram, não, eu não quero. É muito risco para mim, tanto é que hoje a gente está vendo uma quantidade enorme de bancos somente aceitando seus próprios clientes de business. Então, isso é super importante porque houve uma desconexão. Eu acho que nesse momento de pandemia, muita coisa está sendo desconectada, né, Antônio? No processo, com a boa vontade de se chegar e de se ajudar rapidamente a população, enfim, do auxílio chegar, o relief chegar de forma muito rápida, a implementação muitas vezes deixa a desejar. Então, o que a gente tem visto em relação... Não, vai lá, falando, desculpa. Então, em relação a isso, existe uma lista enorme de bancos dentro do site do SBA. Inclusive, por exemplo, se você tem... A primeira coisa que eu diria em relação a onde aplicar, eu diria que é no banco que você tem relacionamento. No banco que se você é um business owner, se você é uma DBA, você tem um banco ali que tem uma conta de business. Então, aquele seria o seu ponto de partida. Você vai lá ou você entra no site deles e vê se tem opção. Ou liga para eles na Central 1800 e pergunta para eles se eles estão aplicando para o programa de ajuda do SBA, do PPP. E uma vez que você veja que isso não é opção, aí sim eu partiria para um outro caminho, que seria buscar um banco alternativo que não só faça para os seus clientes. Porque os grandes bancos, como Bank of America, Citizen Bank, a maioria Santander, eles estão fazendo somente para os clientes. Eu posso compartilhar, posso compartilhar a minha experiência? Porque... A gente aplicou na sexta-feira, através do Easter Bank, que é a instituição financeira com a qual a gente trabalha, que a gente tem conta lá, e até agora eles não conseguiram retornar,
com a aplicação, porque eles têm que desenvolver uma aplicação e eles têm que dizer que documentos eles precisam da gente, né? Que, na realidade, não fui eu que fiz, quem fez foi a minha contadora. Eu pedi a ela para providenciar isso para mim e ela providenciou. Mas ela está esperando o banco ligar para ela até hoje. Já ligaram, mas eles disseram que eles não têm nem aplicação e não têm certeza de quais os documentos que eles precisam. Claro, a gente sabe que vão ser os documentos financeiros, de prestação de contas, né? Junto ao Estado e tal, mas eles não conseguem definir, porque eles não estavam preparados. Olha, é o que eu ia dizer, né? Eu geralmente sou até muito crítico dessa administração, né? Muito vocal, especialmente porque eu lido com imigração. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a intenção deles não foi perfeita o início, tem muita gente, sim, a informação precisa, sim, mas é porque a intenção é vamos levar isso o mais rápido possível às comunidades, esse dinheiro. Eu acredito que no início eles queriam fazer isso através do SBA, eu não sei. Porque hoje, por exemplo, tem um outro tipo de loan, outro tipo de empréstimo, que vou falar sobre isso também, que a aplicação é feita no próprio site do SBA. Eu acho que em algum momento eles se deram conta que o SBA não ia dar conta de poder efetivar esse programa e aí jogaram em cima dos bancos. E os bancos foram realmente pegos de surpresa, tá? Inclusive, né, Márcia, esse segundo tipo de programa de ajuda, ele, na verdade, ele foi o primeiro a ser implementado, né? Porque é um programa que já existe. Ele foi o primeiro a ser passado, que é os dos 10 mil, e aí depois, e como você disse, eles falaram, ok, a necessidade é grande demais, a gente não dá conta de implementar através de uma única instituição. O Eastern Bank em si, Heloísa, eles hoje têm uma política onde eles vão aceitar você fazer, porque você tem um portal online, você vai lá online no banco, e aí tem um linkzinho, Sim. E aí tem uma aplicação online. Sim. Aí você vai preencher ela, E aí o Eastern Bank, a política deles é, olha, você não é cliente, se você for cliente, eles vão processar primeiro, eles inclusive estão mandando e-mail para as pessoas assim. Nós somos clientes. Tá? Nós estamos priorizando os clientes, depois que a gente terminar de processar os clientes, a gente vai olhar os dos não clientes. O Bank of America, por exemplo, eles estavam com uma política que eles iam processar só os clientes de business e que tinham empréstimo com eles. Mas aí eles tomaram um apertozinho do governo e também dos clientes, e aí eles abriram para todos os clientes que se não tiverem empréstimo com eles, que não tiverem empréstimos com outros bancos. Mas, na verdade, os bancos também estão fazendo isso porque, imagina, os bancos, de repente, estão sendo enxurrados com, sabe, milhares de aplicações, literalmente. E eles não têm nem as pessoas para processarem essas aplicações. No próprio site do SBA, se você for lá, eles estão contratando hoje loan processors, ou seja, pessoas para processarem esses empréstimos. Eles tampouco têm. Então, sim, está tudo sendo feito de uma maneira meio, sabe, faz aqui, faz ali, faz aqui. Na verdade, é uma maneira que a gente tem acostumado. A Trump Administration funciona assim, né? Eles fazem a decisão e depois eles descobrem como é que eles vão implementar essa depois eles pensam no segundo passo, que é a implementação. O planejamento é zero, Antônio. E depois a gente, impeça e vamos... Mas vai chegar. Eu acho que vai chegar e eu acho que é um programa muito bom. E na hora que realmente eles conseguirem... por exemplo, as regras, elas estão mudando cotidianamente. Eu li as regras anteontem, hoje eu baixei para dar uma lidinha antes de fazer esse live, e já tinha codificação. Então, e aí uma das perguntas, inclusive, era, poxa, eu fiz a aplicação sobre as regras anteriores, e agora as regras mudaram, você vai me prejudicar? E aí a própria regra diz, não, se você fez sobre as regras anteriores, você está coberto, mas as regras novas são essas. Então, tem muita coisa ainda que está mudando, sim. Tem muita coisa que os próprios bancos não sabem, sim. Mas o objetivo do programa é o seguinte. O governo está dizendo para o banco, nós vamos garantir 100% desse empréstimo. Você não precisa coletar tanta informação dos clientes. E nós não vamos, basicamente, te culpar lá na frente se a informação que a empresa te deu talvez foi incorreta por causa da rapidez que você teve que processar esse empréstimo. Por quê? Porque os bancos estavam nervosos. Quer dizer, poxa, eu vou dar esse dinheiro para essa pessoa e depois o governo virar para mim e dizer, não, você não fez o seu dever de casa e eu agora não vou te pagar esse dinheiro. Mas o governo basicamente está dizendo para os bancos, empresta, a gente vai te cobrir.
Antônio. Hoje teve uma conferência interessante com CEOs de vários bancos e o presidente às 4 da tarde. Não sei se vocês acompanharam isso. Não, mas tem uma pergunta aqui para você, ou para a Ana, tem uma pergunta aqui do Léo e da Márcia dizendo: e quem é contractor? Eu só trabalho com 1099, eu não tenho A W2. internet está horrível, não estou te escutando, Heloísa. Eu escutei. Você escutou? Escutou, Antônio? Desculpe. Ela perguntou como é que qualifica quem é o independent. Ele só tem 1099, ele não recebe W2. Então, ele não está no payroll. Então, ele vai ter que esperar para a regulamentação de quem é autônomo. Essa é a segunda fase do processo que vai... A segunda fase do programa que vai ser aberto no dia 10. Então, para quem é self-employed, para quem é a sole proprietor e é self-employed, sole proprietor e... É proprietário único. Ana, desculpe, mas eu não entendo muito essa linguagem econômica. Proprietário único, sole proprietor. Proprietário único. Quer dizer que eu sou proprietária e eu sou empregada de mim mesmo? Eu não tenho empregados? No Schedule C. O que é Schedule C? Às vezes, ou seja, eles são autônomos, né? Mas às vezes o sole proprietor, ele tem, ou geralmente o sole proprietor, ele tem o que a gente chama de um Doing Business as Certificate, ou seja, um certificado de DBA, né? Eu não sei como é que chama isso na comunidade brasileira, DBA em inglês. Basicamente, você vai para o... É um nome fictício, né? É um nome fictício. É exatamente isso que a gente chama. Tem um nome no Brasil, Doing Business as. Nome fantasia, exatamente, é o nome fantasia. Exatamente. Você opera sob o nome fantasia, você é o sole proprietor. Ou seja, você tem uma empresa em si, mas na verdade a empresa é você. Tá? E você pode ter empregados também. Esses sole proprietors podem ter empregados. Tá? Você pode operar uma sole proprietor, ter 10 empregados, você pode não ser uma corporação, a empresa é a pessoa, e você opera sob o nome daquela empresa. Mas eu tenho que ter uma folha de pagamento para qualificar para esse empréstimo? Nesse caso, se você tem empregados, você tem que mostrar a folha de pagamento. O fato de que você é DBA, sole proprietor, não quer dizer que você não pode ter uma folha de pagamento. Você pode ter uma folha de pagamento também. Mas isso eu não tenho. Se você for self-employed, Heloísa, o sole proprietor é diferente do self-employed. Self-employed. Se você for self-employed, é o que você declara como 1099, ou se você declara o 1040 e que você não tem um business aberto, que você vai ali, limpa a empresa. A maioria das house cleaners que não fazem muito dinheiro, elas fazem dessa forma. Elas vão ali e no final do ano elas declaram a renda nelas mesmas. Então, esse é o self-employed. Esse também vai ter uma oportunidade de fazer, vai começar a ser aplicado a partir do dia 10. Mas tem que ter documento. Em relação a essa categoria, a gente não tem muita informação, não. Porque como eles estão fazendo... Enfim, como o Antônio disse, as informações estão mudando muito, os guidelines estão mudando demais. E, na verdade, o que está acontecendo? Eles estão soltando à medida que eles estão implementando o programa. Certo. Então, hoje, a informação que a gente tem é de quem está qualificando agora, que são as pequenas empresas que têm funcionários dentro da empresa no payroll. Isso é muito importante dizer, porque se, por exemplo, hoje ligou um cliente e falou assim, Ana, eu tenho um restaurante. Aí eu falei, quantas pessoas você... eu tenho 10 funcionários. Eu falei, quantos estão no payroll? Nenhum. Infelizmente, você só pode qualificar para você. Você não vai poder fazer, se você é o único que está no W2, então somente você vai entrar naquela folha de pagamento. Então, o que isso significa? Que o empréstimo, o valor do empréstimo que você vai receber, vai ser baseado somente na sua compensação, no quem você tem no payroll. Então, por exemplo, aquele funcionário de aquela empresa, vamos supor, de landscape, ou aquela empresa de house cleaner, a house cleaner, que ela tem 5, 6 ajudantes, mas que é tudo cash, não tem jeito. Porque o propósito desse programa é que as pessoas continuem empregadas dentro do sistema.
dentro do sistema. Você tem que, depois que for oferecido o loan, você tem que provar para que o loan seja, para que o empréstimo seja perdoado, você tem que provar que 75% do empréstimo foi para a sua folha de pagamento, foi para pagar os seus empregados. Você tem que provar que 25% do seu empréstimo foi para pagar, e aí é criteriosamente especificado, pessoal. Ele pode ser usado para... O primeiro objetivo é pagar funcionários, os custos funcionários, o payroll. Depois, ele pode ser usado também para pagar o juro do mortgage, da hipoteca. E também ele pode ser usado para pagar aluguel do seu estabelecimento comercial, gente, não é da sua casa, não. Isso é business, gente. E também ele pode ser usado para pagar água, luz, gás, enfim, utilidades necessárias. Isso é muito importante, gente, porque se você pegar esse loan e que não foi esse propósito, quer dizer, você pode ter um problema depois. Porque esse é o objetivo. O objetivo, eu acho que a gente tem que ter bem claro aqui. Porque é dinheiro vindo do governo, é dinheiro de juros baixíssimos. O juro desse programa é a 1% para ser repago. Se você não usar isso, ou seja, não atingir aquele 75% do payroll e não conseguir provar que isso foi usado para dentro da sua folha de pagamento, você vai ter que repagar esse juro, esse empréstimo. Então, esse empréstimo vai ser repago num período de 2 anos com 1% de juros, o que é extremamente favorável para o business owner. Não existe nada no mercado. Não existe isso. Não existe um programa que se entra no banco hoje, você ofereça o payroll e o imposto e faça uma aplicaçãozinha de 5 minutos e consiga empréstimo com 1%. Não existe isso. Agora, uma outra especificação... Desculpa, Antônio. Desculpa. Você começa a pagar 6 meses depois, né? Exatamente. Você não paga... Uma outra especificação desse programa, além dele começar a ser pago 6 meses depois, é que você mantenha os seus funcionários. A partir do momento que você recebeu aquele empréstimo, você tem que manter toda a sua carteira de funcionários, todo o seu quadro de funcionários, pelo menos por 8 semanas. No valor igual ao que eles estavam ganhando antes, ou seja, que você recontrate esses funcionários, se você lay off esses funcionários, mas que você recontrate ele e pague ele o valor que ele estava recebendo antes ou mais. Então, você não pode recontratar um funcionário e dizer, ok, agora eu vou te dar só metade do que você ganhava. Não funciona também, né? O interessante é essa parte do loan também, do programa, é que mesmo se houve uma mudança, a Lívia desapareceu, olha lá. Tá lá, voltou. Mesmo se houve uma mudança no seu quadro de funcionários recentemente, e se você recontrata o funcionário, você tem direito a incluir esse funcionário no loan. Ou seja, tem um período, se houver uma mudança no quadro de funcionários entre 15 de fevereiro, se não me engano, e 26 de abril, e essa recontratação é feita antes do 30 de junho, tá, que é o dia que o programa, em teoria, fecha, você poderia incluir esse funcionário. Quer dizer, vamos ser claros, se eu demitir um funcionário por conta do coronavírus, quer dizer, eu não tenho renda para pagar mais esse funcionário, mas eu recebo esse empréstimo, eu chamo aquele funcionário de volta, eu estou cumprindo com as regras do empréstimo. Exatamente. Tá. Esse é o propósito, Heloísa. Claro. É realocar novamente, é trazer para a força de trabalho. É empregar, manter as pessoas empregadas. Agora, do ponto de vista, Antônio, você que é advogado de imigração, do ponto de vista de imigração, tem alguma coisa que você possa falar para a nossa comunidade? Eu posso fazer uma pergunta? Se for mais Pode. fácil que essa, eu aceito. Pode. Com certeza, né, Antônio? A parte legal, Antônio, é contigo. A parte financeira pode jogar a bola aqui que eu faço. Antônio e Ana, então, porque o que a gente vê a princípio são várias pessoas que têm business e que têm subcontratos, né? Então,
eles não são funcionários, eles são subcontratos. Então, essas empresas que trabalham dessa forma, elas não conseguem. Elas não podem contar eles como funcionário, como a Ana explicou antes, né? Então, assim, só para a gente poder simplificar, Claro. porque senão a gente acaba não conseguindo passar a informação depois para as pessoas. Então, quem tem subcontrato, se você não tem um payroll, você não qualifica, então, para esse tipo de ajuda. Não é que você não qualifica, mas é que o empréstimo é limitado às pessoas que estão no payroll. Às vezes, o próprio dono da empresa está recebendo. Exatamente. E aí você pode usar a renda do dono, 2,5 vezes para qualificar para o empréstimo daquele montante. Agora, um adendo interessante também. Se a renda do dono é 200 mil, não pode ser usado. O cap dele é 100 mil. Então, o governo fala, ok, o dono está ganhando 200, mas eu vou emprestar só 100 2,5 vezes. Então, tem por aí. $100 aí. E a outra coisa interessante é o seguinte, por que não cobre as pessoas que trabalham no 1099? Porque essas pessoas, elas podem aplicar por conta própria. Não é que o programa deixa essas pessoas de fora. É que tem uma outra categoria, que é a categoria que se inicia 10 de abril. Agora, o que a gente tem de informação sobre o que essas pessoas vão precisar está na regra hoje, página 6. São 2 linhas, ou seja, não é nada. Ninguém sabe exatamente o que é que eles vão pedir. Mas, por enquanto, eles estão dizendo que vai ser requerido os formulários 1099 e para pessoas que peçam empréstimo que não possam oferecer outras documentações, eles talvez possam usar outras documentações como recordes bancários, que sejam suficientes para demonstrar o valor necessário. Ou seja, muito disso ainda está indefinido. Tá? Então, mas eu acho que a sugerência da Ana também seria aplica. E do mesmo jeito que o programa está... Porque se você não aplicar, o que vai acontecer? O dinheiro vai acabar e você vai ficar de fora. Então, aplica. Agora, outra pergunta. Mesmo que a empresa está aberta, mas o dono da empresa é haitiano, ele pode aplicar? Ok, essa vai muito com a pergunta da Heloísa, né? De minha perspectiva de advogado de imigração, o que é que eu vejo? Uma das minhas perguntas, por exemplo, e eu não sei a resposta, tá? Eu tenho que ser bem honesto. Tem tanta coisa que a gente não sabe sobre esse programa. Uma pessoa que tem uma empresa, uma corporação, mas essa pessoa, o dono dessa corporação, talvez não tenha status legal no país. Será que essa corporação vai se beneficiar desse empréstimo? Eu posso te dizer minhas observações. Eu não realmente não sei se a resposta é sim ou não. Minhas observações são as seguintes. Na quarta-feira, depois que esse programa foi implementado, eles colocaram um formulário, que seria o formulário das perguntas que os bancos deveriam fazer para os aplicantes. Naquele formulário, tinha a pergunta, você é residente, você tem green card, você é cidadão ou nenhuma das opções. No formulário final, que foi liberado na sexta-feira, essa pergunta foi removida. Essa pergunta já não está no formulário. Se a gente for no SBA, essa pergunta não está no formulário. O formulário do governo não pergunta se a pessoa é cidadão ou residente. Tá? Porém, na maioria dos sistemas online dos bancos que eu vi, os bancos, na verdade, todos os sistemas que eu vi, os bancos têm feito essa pergunta. Se a pessoa é residente ou cidadão ou não. Então, a gente sabe que ser cidadão não é requerimento para você conseguir um empréstimo, em geral, alguma instituição privada nos Estados Unidos. Tem muitas instituições privadas que faz empréstimos. Tem gente que compra casa e não é residente ou cidadão, né? Mas a gente sabe também que, geralmente, os benefícios federais são limitados a pessoas que são cidadãs e têm status de residente. Se eu tivesse que dizer o que é que a lei provavelmente indicaria, é que as pessoas que são os donos dessas corporações têm que ter também um certo status legal no país. Tá? Isso é o que provavelmente vai ser requerido. Se é isso que vai acontecer, honestamente eu não sei. Por quê? Porque eu imagino que, se eu tivesse os ouvidos do presidente, eu diria, senhor presidente, olha, uma empresa que talvez seja que o dono dessa empresa não tem status, mas ela emprega 15 pessoas que têm status, se essas 15 pessoas forem demitidas, essas 15 pessoas vão para o unemployment de qualquer forma. Verdade. Vai afetar a economia de qualquer forma. É. Na verdade, não importa se o dono da empresa tem ou não tem
status, se é cidadão, é residente ou o que é que importa? Que essa corporação mantém 15 empregados residentes legais no país e que estão contribuindo para a economia. Então, na minha lógica, tá, meu entender, eu acho que seria inteligentíssimo do governo dizer, olha, se a sua empresa é uma empresa que tem certo número de empregados e você está tendo dificuldade e esse empréstimo vai te ajudar a manter o employment, perfeito. A gente vai te fazer o empréstimo também. Agora, honestamente, eu não sei como é que eles vão implementar isso. E em relação a isso, Lídia, eu posso complementar que aqui está na mesma situação. Todas as informações, enfim, as conferências que a gente está tendo, é exatamente isso. O guideline, ou seja, as diretrizes para o programa são claras em relação ao business, em relação ao o que pode ser usado esse empréstimo. Principalmente isso. Essa é a coisa mais séria, que é para ser usado para ajudar as pessoas a manter no trabalho, que é para ser usado para pagar despesas realmente básicas dentro do business. Então, agora, por exemplo, existem muitos business, eu mesmo tenho na minha carteira de cliente inúmeros business que um sócio tem o IT number, o outro tem Social Security. É isso que eu ia fazer. Entendeu? Eu acredito que esse caso não vai ter problema. Por quê? Porque pode-se assinar somente uma pessoa representante pelo business. Você tem que colocar as informações de todos os sócios acima de 20% da empresa. Todos os sócios que têm 20% ou mais da empresa. Mas um só pode ser responsável. E por que isso é tão importante? Porque nessa aplicação você vai ter que certificar que aquele dinheiro está sendo usado para o propósito que o governo o propósito que o governo tem intenção. Tá? Então, acho que isso é muito importante dizer. E, na realidade, esse dinheiro ele vem para dar uma sobrevida à empresa e continuar mantendo os funcionários para que eles não sejam demitidos e não aconteça a onda de desemprego. Exato. E o que eles esperam com tudo isso, quer dizer, a linha básica de tudo isso, o que é? É estabilizar a economia, gente. Porque a gente sempre ouve muito falar isso na área financeira. Por exemplo, essa crise, ela não é uma crise financeira, do mercado financeiro. A economia estava extremamente forte, os números de desemprego estavam baixíssimos, todo mundo estava com dinheiro no bolso, todo mundo estava vivendo 11 anos de economia forte, imprecedente. Agora, existe uma crise de saúde pública. E por isso o governo quer que assim que saia, que se resolva, se controle essa crise de saúde pública e seja seguro para as pessoas voltarem a trabalhar, que os empregos estejam lá. E que não tem um outro problema, que é um efeito dominó na economia de desemprego. Olha só, tem pergunta aqui para vocês. O Léo está perguntando quem trabalha em casa, quem faz o home office, se pode descontar no aluguel. E ele também está dizendo, tem outra pergunta dele, ele está dizendo, e quem não paga cash, mas paga 1099? Não sei o que ele quer dizer com isso, mas talvez vocês... O cash, ele é um 1099, né? Ele é o 1099, O cash, ele resulta no 1099. Se é cheque da companhia ou se é cash vivo, vai virar 1099. O cash vivo nem vira 1099. Da folha. Eu sempre faço um parênteses, né? Porque eu tenho que lembrar também que, sim, eu posso ler estatuto e falar sobre isso, mas eu não sou contador. Né? Então, essa distinção lá. Eu não quero dar um conselho que às vezes seja melhor perguntado para o contador ou sim, tá? Claro. Eu imagino como o Código Federal te permite declarar parte da sua casa como um business e deduzir esse custo de imposto de renda, que talvez você possa justificar isso na hora desse empréstimo. Mas não existe nada nos regulamentos que eu vi que me dizem isso sim ou não. Tá? Pode ser que eles não pensaram nisso ainda, pode ser que eles vão pensar, mas eu imagino que isso é provável. Mas essa pergunta é mais para o seu contador.
E outra pergunta aqui, só cobre despesas com payroll ou cobre outras despesas? Na realidade... O payroll tem que ser 75%. Para que o empréstimo seja perdoado no futuro, o payroll tem que ser pelo menos 75% o empréstimo. Depois vem os juros do mortgage, e depois vem aluguel, e depois vem utilidades. O que é utilidades? Luz, água, heating, todas essas coisas básicas. Por exemplo, a trash, né? Enfim, esses tipos de coisa. Que é bem básico, gente. É básico. O governo está te ajudando. O que ele quer manter são as portas abertas, a luz acesa. É exatamente isso. Abrir um parênteses, Ana, só para a gente passar também para o Emergency Loan. Sim, ótimo. Disaster Relief Loan, tá? Que é um programa que já existe no SBA, que é um programa para áreas que foram afetadas por emergência. E na verdade, quando eu estava conversando com você ontem, foi isso que eu acho que vi, que as pessoas estavam, sei lá, cobrando para fazer isso. É uma aplicação de 5 minutos. Tá? Essa aplicação é lá no site do SBA, sba.gov. Eu acho que ali publicou isso, não foi isso, Lídia? Vou passar o link direto da aplicação também, porque eu acho que já as pessoas direto para lá. E é um programa, deixa eu só achar ela aqui. Tem como compartilhar isso na tela ou não? Tem. Eu não sei se eu tenho aqui. Deixa ele colocar aqui que eu vou ver se eu consigo colocar por aqui. Tá. Tá bom. Eu estava usando a outra televisão. EID Loan Advance. Tá bom, eu tô te enviando um link agora direto do EID. Cadê o Zoom? E esse link daí é o link para você fazer a petição, para você obter informação sobre o Economic Injury Disaster Loan, tá? E também fazer uma aplicação, que é uma aplicação de 5 minutos. Você vai colocar informação da companhia, informação dos seus custos básicos. Se você tem um contador, ele pode te ajudar, ele ou ela pode te ajudar com isso. E fazer o seu próprio contador, sua própria contadora, às vezes pode te ajudar com isso também. Tá? E fazer a aplicação é uma coisa muito, muito simples de fazer. E esse é um empréstimo que, como eu disse, já existia antes, não é um empréstimo, não é uma coisa nova, mas era um empréstimo que ele visava o seguinte: aconteceu sua área foi declarada como área de emergência, por exemplo, Massachusetts foi por conta do coronavírus, mas acontecia também quando uma área era com medida de um furacão. Um furacão ou uma coisa assim. Furacão. Um desastre natural, alguma coisa assim, sabe? E aí o governador daquela área, o presidente decretava aquela área uma área de emergência, uma zona de emergência. Então, aí o SBA disponibilizava isso para as empresas. Então, esse é outro empréstimo porque Massachusetts, por exemplo, hoje é considerada que estado de emergência, as pessoas podem usar disso. E esse empréstimo adianta um valor de $10 mil para a pequena empresa, para ela usar durante o período de emergência. Tá? E é uma coisa que as pessoas já podem aplicar para isso já. Outra vez, está tendo atraso. Por que está tendo atraso? Porque eles estão tendo um número de aplicações enorme. Só um minutinho. Desculpe, Antônio. Lídia, não dá para ver, porque novamente ele está oblíquo, então a visibilidade... Não, é porque você está fazendo, é que na realidade é por causa do seu celular, mas... Não, porque ontem a Ana fez o sharing e foi muito bom. E quando você colocou a primeira lâmina, estava perfeito. O título do programa estava perfeito. Mas aí ele fica pequeno, lá assim, longe. Eu não sei por quê. Mas, enfim, desculpe, Antônio, continua. Sim, é isso. Eu acho que é interessante que as pessoas, pelo menos, publicar esse link para as pessoas lerem um pouco sobre o programa, tá? E aí embaixo, no fim da página, tem o linkzinho para você fazer a sua petição online. Esse programa você está fazendo no website do SBA, do SBA. É diferente do programa do payroll, que você vai fazer frente ao seu banco, tá? Esse é um outro programa diferente, mas também é um programa de auxílio à pequena empresa. Se tem alguma coisa a dizer sobre esse loan,
Sim, e uma coisa interessante em relação a esse loan, primeiro, como o Antônio disse, é uma aplicação muito mais simples, direto do site do Small Business Administration, você não tem que correr atrás do banco e pedir ou implorar para o banco te aceitar para fazer a sua aplicação, então isso é muito importante. O único requerimento desse disaster loan é que o seu business tenha sido extremamente afetado por essa pandemia. Então, isso é muito importante falar, gente, porque se você é um business, por exemplo, de restaurante, mas continua fazendo take-out e está bombando, não aplica não, gente. Você está tirando dinheiro do outro que não pode trabalhar. Então, isso é muito importante. Todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo quer tirar vantagem dos benefícios que existem available, que existem disponíveis. Mas é importantíssimo a gente dizer que, nesse momento, os recursos são limitados, a procura é enorme, monstruosa, e que realmente existem business, e espero que as pessoas que realmente procuram aplicar para esse tipo de ajuda são aquelas pessoas que falam, ok, eu não tenho outro recurso, eu realmente preciso aplicar. Então, esse do disaster loan, uma outra coisa que é importante nesse do disaster loan, que ele é para ser que é para ser perdoado, né, Antônio? Ele é um loan que é para ser perdoado, porque ele é catastrófico. Ele pode, parte dele é perdoado, né? Porque ele pode ser um loan, digamos, de $100 mil no final da aprovação. Mas eles fazem um adiantamento de $10 mil. Sim. E esses $10 mil, em teoria, são perdoados. Agora, eu ouvi, Ana, hoje, eu não encontrei ainda a fonte, tá? Mas me parece que os disaster loans agora estão sendo limitados a $1.000 por empregado, porque o governo quer fazer $1.000 por empregado da empresa. Ou seja, esses 10 mil esse adiantamento de 10 mil, agora você tem que ter 10 empregados para ter esse adiantamento. Eu acho o seguinte, esses dois empréstimos, eles são empréstimos que eles cobrem coisa diferente. Um é para manter as pessoas trabalhando, o outro é realmente para cobrir o custo das empresas. Outra vez, se eu tivesse ouvido do presidente, eu diria, senhor presidente, eu não acho que essa modificação tem que ser feita, são dois empréstimos diferentes. Mas talvez, como o foco deles é manter a pessoa trabalhando, e como eles sabem que hoje existem esses dois programas, tá? Mesmo porque se a pessoa já tem um empréstimo sob o empréstimo de emergência, esse empréstimo vai ser incorporado no PPP, se ela aplicar para o PPP, né? Exatamente. E uma outra coisa importante para dizer, Antônio, desculpa te cortando, é que não pode ser feito duas aplicações para o mesmo tipo de programa. É só uma aplicação para cada um desses programas. Tá? Você pode qualificar para os dois. E aí, como o Antônio disse, se você pegou de emergência, ele vai ser embutido depois no PPP. Mas você não pode aplicar 2 vezes para o PPP ou sair aplicando em todo banco, não, gente. Isso vai dar problema. Então, agora, outra pergunta, eu acho que foge um pouco da questão financeira, mas muita gente me perguntou hoje, as pessoas estão preocupadas se elas podem realmente aplicar para todos esses benefícios que estão sendo abertos e que realmente isso não vai acarretar no futuro o problema do public charge. Aí a pergunta é para você, Massa. Eu tenho recebido essa pergunta também, né? Tem muita gente nervosa dizendo, poxa, tem essas coisas abrindo, e agora? Se eu aplicar para isso, como é que isso me afeta? E isso vai de existem vários programas de incentivos fiscais, né? Agora, um deles, por exemplo, é o reembolso, que a pessoa pode receber, às vezes, uma pessoa que tem DACA, mas que depois vem aplicar para residência, esse reembolso de $1.200. Poxa, se eu receber esse reembolso, isso vai se considerar no public charge? Não. Tá? Você não está indo afirmativamente buscar esse dinheiro vai entrar na sua conta, você não vai nem ter que fazer nada. Tá? Com relação aos benefícios públicos em si, a própria imigração, tá? Eles estão incentivando as pessoas que, mesmo em status indocumentado, mesmo que estejam num processo, que utilizem benefícios de saúde se for relacionados com a pandemia.
Eu escrevi a linguagem deles aqui em algum lugar. Não estou achando agora aqui nas minhas notas, mas daqui a pouco eu acho. Mas basicamente para o tratamento, prevenção, ou seja, que incluiria até a vacina. Tá? E a imigração está deixando bem claro, nós não vamos analisar esses benefícios sob o public charge. Inclusive, o que eu achei interessante, na notificação que eles colocaram, e está no website deles hoje, na seção de public charge, está explícito que mesmo se esses benefícios tenham relações com o Medicaid, que é um dos benefícios que estão incluídos no public charge, se eles forem relacionados a tratamento para o coronavírus, ou se eles forem relacionados com prevenção, ou se eles forem relacionados com o fato que você está indo fazer um teste, por exemplo, eles não vão ser incluídos. Ótimo. O regulamento do public charge diz mais ainda. Eles ainda estão falando que se você, por exemplo, em virtude de ter ficado desempregado ou ficado sem escola, tá? Por exemplo, as crianças que perderam um lanche escolar, tá? Por causa da falta da escola, que vocês tiverem que acessar o benefício público relacionado com essa perca, que na hora da sua aplicação você pode explicar que a razão de você ter acessado esse benefício nesses 2 meses foi porque você perdeu seu emprego e você precisou se beneficiar disso. E eles vão levar isso em consideração. Então, se a pessoa for, eu vou botar até esse link lá também, eu acho que informação informação é tudo, né, gente? É tudo. As pessoas têm que estar bem informadas. Então, eu coloquei o link que eu vou te dar aí, é o link da página do Public Charge. E esse link lá tem, a primeira coisa que você vai ver lá é a descrição do USCIS, da Agência de Imigração, dizendo exatamente isso. Que se você, deixa a linguagem aqui, access to testing, screening or treatment. Tá? Ou seja, é bem amplo o que eles estão dizendo. Teste, screening, ou seja, como é que a gente chama isso? Quando a triagem, prevenção, né? É triagem, é a triagem. Eles não vão olhar isso como um public charge. Tá? Então as pessoas não Antônio, por favor, clarifica também a respeito do unemployment e o public charge. Olha, eu tive essa conversa, eu acho que com você ontem também, né? A gente conversou sobre isso, parece que vocês tiveram um advogado de BLS. Sim, no sábado. Falou sobre isso mais cedo. Eu não faço unemployment, então para mim eu sempre sou muito cauteloso a dar informação que às vezes eu não, para não dar informação errada. Mas o unemployment é outro sistema parecido com o sistema de coleta de imposto. É um sistema que o seu empregado ele paga por isso, afirmativamente. Não é um benefício público. Tá? Ou seja, sim, é um benefício público, especialmente agora porque o governo federal, parte desse pacote também é dinheiro que está indo para as seguradoras de unemployment dos estados para poder serem distribuídos para as pessoas que estão desempregadas. Tá? Então, sim, parte disso é dinheiro público. Mas é um sistema onde o empregador contribui para esse sistema. O empregado contribui com isso com o trabalho dele. Então, é um sistema que está lá realmente para segurar o empregado. Para eles depois voltarem a dizer, não, porque você se beneficiou do seu unemployment, que é um sistema no qual você pagou por ele, com o seu trabalho, e considerar isso como public charge, isso não vai entrar no public charge. Então, vamos respirar fundo. Tá? E vamos lembrar também que o public charge, apesar de ser uma lei draconiana, uma portaria, né, não é lei, uma portaria, uma interpretação da lei draconiana, uma coisa que eu me oponho completamente, é uma coisa que também tem limites. Por exemplo, eles não vão considerar ninguém abaixo de 21. Tá? O public charge não vai considerar se outras pessoas da sua família tiveram benefícios. É especificamente relacionado com você. Então, sim, é uma coisa que a gente tem que se cuidar, mas tampouco... por exemplo, tinha famílias que recebiam um WIC, que é uma assistência, Women, né, Infants and Children, assistência que provê certo benefício alimentar para crianças, e hoje o WIC, na verdade, provê muitos outros benefícios para as famílias. O WIC não entra na estimativa do public charge. Tinha muita gente dizendo, poxa, eu já não vou poder me beneficiar disso. Então, é importante, outra vez, informação para vocês, né, fazerem as decisões corretas. Antônio, eu tenho uma outra pergunta para você, com relação às cortes de imigração nesse exato momento. As pessoas têm cortes de imigração marcadas agora para meados de abril ou início de maio.
essas cortes, o que acontece? Ninguém recebeu nenhum papel dizendo que as cortes vão ser canceladas. As cortes de imigração, na verdade, é um pesadelo, tá? É um pesadelo porque as cortes de imigração, existem cortes em várias jurisdições, né? Cada estado, tem estados que tem 2, 3, 4 cortes, estados grandes como o Texas, a Califórnia, e eles inventaram de criar um Twitter account, uma conta de Twitter, uns 2 semanas atrás, e aí 9, 10 horas da noite eles falam pra gente se a corte vai estar aberta ou não no outro dia. É uma loucura. É uma loucura, honestamente. A corte de Boston, que é aqui nessa área da gente aqui, a gente pode falar com mais, né, especificidade sobre isso, a política deles é a seguinte: todas as audiências de mês de abril agora foram canceladas, as audiências para pessoas que não estão detidas. Essas audiências vão ser remarcadas, tá? Ou seja, se você não está detido, você tem uma audiência dia 17 de abril, essa audiência não vai acontecer. Você, eventualmente, vai receber uma notificação da corte dizendo que essa audiência não vai acontecer e que você tem uma nova data para comparecer na frente do juiz. Não quer dizer que a corte acabou, quer dizer que ela vai ser remarcada. Então, eles estão evitando o acesso de pessoas físicas à corte de Boston. A corte em si está operacional, então nós, advogados, podemos entrar com os documentos, tá, num processo. E ela também, e as audiências com relação às pessoas que estão detidas, ou seja, pessoas que estão dentro da prisão, essas audiências continuam normalmente, tá? Na verdade, normalmente, vírgula, porque nós temos feito elas por telefone, porque, por exemplo, eu não tenho ido à corte. Eu tenho uma colega mesmo na segunda-feira que estava lá e de noite no Facebook estava dizendo que a pessoa que mora com ela, que eu não sei quem é, eu sei, eu vi. estava diagnosticada. Você viu isso? Sim, a Susan Church, né? Não foi? Church, Foi a Susan Church do G.B.O.S. Não, do Eu Sei Liu. E aí, 11 horas da noite, a gente já viu a notificação. A corte de imigração não vai estar aberta amanhã. Sim. Então os advogados têm tentado ir para a corte. Tem tudo ser feito por telefone, sabe? Tem juízes que não estão deixando gente entrar dentro das cortes deles. Mas as audiências de pessoas detidas seguem. As audiências de pessoas que não estão detidas, por agora, eu não sei até quando vai durar isso. Por agora é abril. Pode ser que se estenda depois. Vão ser remarcadas. Eu tenho uma pergunta que eu não sei se tem resposta, mas é uma coisa que tem me preocupado muito, que eu já levei ao consulado, mas não obtive resposta clara, porque o consulado também está pisando em areia movediça, que é o que acontece com os presos, porque já morreu preso. Em Bridgewater morreu 1 ou 2. E nós temos brasileiros lá em Bridgewater. Então, se eu tenho um parente meu, um marido, um filho, uma coisa, que esteja preso e eu estou preocupada, o que eu faço, Antônio? Isso é uma preocupação de muitos advogados, tá? Inclusive, é uma preocupação que eu estou passando agora com um cliente meu, que amanhã, graças a Deus, a gente tem um que vai ser liberado, mas eu tenho mais 2 outras pessoas presas. Eles estão aceitando fiança, Antônio? Perdão? Estão aceitando fiança? Sim, se o juiz decide que a pessoa pode sair numa fiança, essa pessoa vai e paga a fiança normalmente, a pessoa é liberada. Mas tem corte de fiança? Se a imigração decidir que a pessoa pode ter uma fiança, essa pessoa pode ser liberada mediante o pagamento da fiança. Mas o caso acontece quando, por exemplo, é uma pessoa que o juiz já negou a fiança. Tá? Como é que e essa pessoa às vezes está em risco de saúde. Então, neste momento, houve uma ação de classe, um processo contra uma das prisões de Massachusetts que aloja pessoas imigrantes, casos de imigração, pessoas presas por razões de imigração, que é o Bristol County. Tá? E houve uma ação de classe, na verdade, por quê? Porque eles não estavam tomando as precauções necessárias. E aí um juiz federal, o Judge Young, ele, na verdade, está revisando caso por caso. E todo dia ele revisa caso de 10 pessoas. Então, ele está revisando basicamente indo na lista de pessoas detidas para determinar, se essa pessoa tem um risco de saúde, tá? E se essa pessoa não oferece um risco à comunidade. E fazendo essa análise individual, e já liberaram pessoas, que a imigração disse que não era para liberar, esse juiz federal disse não. Porque, lembra, gente, a imigração é civil, né? É uma prisão civil. Não é uma prisão criminal, a pessoa está presa por uma razão civil. O Código de Imigração é um código civil.
né? Então, esse juiz tem feito essa análise. Se essas pessoas, às vezes, não oferecem um risco à comunidade porque não têm problemas criminais e, às vezes, têm um risco de saúde, essas pessoas estão sendo liberadas. Porque o objetivo é reduzir a massa populacional dentro das prisões. Porque a prisão, se uma pessoa pega e está todo mundo ali junto, gente, isso vai espalhar sim, né? Então, existe essa preocupação. Os advogados de imigração que eu conheço, essa é uma conversa que a gente está tendo de como proceder com relação às pessoas que têm problemas de saúde. Então, se você tem um familiar que tem um problema de saúde, que vai se tornar ele mais suscetível a talvez uma condição crítica, caso ele ou ela venha a ser diagnosticado com COVID, conversa com seu advogado, porque podem haver alternativas. Agora, claro, não é que a lei provê isso, então os advogados estão sendo criativos, vai depender do juiz, vai depender do processo, entendeu? Às vezes vai chegar lá, vai bater e não vai ter resultado, mas sim, é uma coisa que tem sido tentado nas cortes hoje. Obrigada. Gente, são 9h41. É tarde, né? É tarde, eu já perdi a novela das 8, mas a minha pergunta para a Ana, para a Lídia e para o Antônio é o seguinte: o que não foi falado que vocês precisam falar ainda? Mesmo que brevemente. Nossa. Alguma coisa que ficou de lado por algum motivo, esquecido, alguma coisa que vocês precisam ressaltar? Tem gente perguntando ainda, dizendo, eu sou contratista, o que acontece comigo? Deve ter entrado atrasada. Espera dia 10, a gente volta. 10 de abril a gente vai trazer mais informações. Depois do dia 10 de abril a gente vai trazer mais informações sobre o self-employed, que é o 1099, a pessoa que é... Também, né? contratista. Oi? Como é, Antônio? Vê o vídeo do começo. Bota lá depois. Vê o vídeo do começo. Pode ver o vídeo do começo. Mas, de qualquer maneira, depois do dia 10, nós vamos estar aqui falando tintim por tintim, como se diz no Brasil, explicando isso aí. Assumindo que o governo deixa a gente saber, né, Larissa? Sim, exatamente. Pode ser que a gente não saiba dia 10, pode ser que a gente só saiba na segunda-feira seguinte. É provável, é provável. Então, eu acho que o que eu quero dizer é o seguinte, porque não tem nada a ver com lei, não tem nada a ver com governo, sabe? Se cuida, gente. Se cuida, cuida do próximo. Lembra que a gente está nessa juntos, tá? Às vezes ficar em casa bate uma depressão, bate uma canseira. Eu mesmo, né? Tem dias que a gente levanta e diz assim, nossa senhora, sério? Eu não vou poder sair, né? Eu tenho minha equipe, todo mundo trabalhando de casa, é difícil a comunicação, um mundo novo. Tem paciência, lembra que a gente que tem um objetivo. Qual é o objetivo da gente? É que daqui a um determinado tempo todo mundo esteja bem do outro lado e que a gente possa ter os nossos entes queridos com a gente, tá? E preservar a vida daqueles que a gente ama. Então vamos manter isso na cabeça e seguir adiante, porque a gente vai passar. É um momento difícil, para muita gente tem sido um momento muito difícil, tá? Não só porque perdeu o emprego, mas também porque psicologicamente isso mexe com a gente, né? Então, só isso, força, não esquece que isso é temporário e vai passar, tá bom? A gente vai chegar do outro lado. Ana, quer falar alguma coisa, ou Lídia? Eu gostaria de complementar, fazer as palavras do Antônio da mesma forma, dizer que nós somos uma comunidade cheia de força, de fé, e que eu sei que às vezes as pessoas não conseguem ver a luz no fundo do túnel, mas existe uma luz no fundo do túnel. E eu acho que a melhor forma que a gente tem de passar sobre isso, passar através desse período, é um dia de cada vez. Se hoje eu conseguir vencer esse dia, hoje eu estou com todo mundo da minha família dentro de casa, ou com todo mundo que eu amo, estão bem, estão saudáveis, e estão conosco dentro de casa, gente, já é uma vitória. Porque tem muita gente lá fora, nos hospitais, que gostariam de estar dentro de casa. Uhum. Então, acho que a gente tem que agradecer, nós temos que lembrar da nossa gratidão, lembrar que nós viemos para cá, gente, a maioria de nós viemos para cá com a malinha na mão e fizemos a nossa vida. E conseguimos passar por coisas muito fortes. Então, que isso vai passar também. Não é fácil? Não é fácil. Está difícil financeiramente, emocionalmente, com as crianças dentro de casa. Tudo está confuso. É extremamente difícil essa situação.
mas a gente tem força. E nós, como comunidade, o objetivo da gente aqui, mais uma vez, é oferecer informações corretas. Como o Antônio disse, quero ressaltar o que ele disse. Eu também acredito piamente, acredito profundamente, do fundo do meu coração, que a melhor coisa que eu posso fazer pela nossa comunidade é passar informações seguras. É compartilhar aquilo que eu tenho de conhecimento para que as pessoas possam tomar decisões seguras e não possam evitar de ser vítimas de outras pessoas que não têm boas intenções. Boa noite a todos. Obrigada, Lídia. Eu não preciso nem mais falar, porque o Antônio já falou tudo. A Ana acabou de fechar a tampa da panela, vou fechar agora o screen. Dizer para vocês boa noite, gente. Vocês fiquem em paz. Vou deixar aqui mais uma vez o telefone do Conselho de Cidadãos. Graças a Deus as pessoas estão começando a repassar o telefone do Conselho e a gente vem recebendo bastante ligações, a gente está podendo ajudar bastante as pessoas. Enfim, estamos aqui, né, para poder ajudar vocês nesse momento. Ótimo. Então, bota o WhatsApp do grupo também, gente. Eu vou dar uma boa noite para vocês também. Feliz de estar aqui com esse grupo maravilhoso. Voltamos amanhã com mais informação para você. E não esquece, bota aí os assuntos que você quer que a gente fale. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau. Boa noite. Fui. Namastê. Namastê.